Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas. Mais uma vez, estamos aqui nessa live e, novamente, muito obrigado a todos que estão acompanhando, assistindo, tentando entender e cumprir com esse final de jornada de 2020 nas nossas aulas. Bom, na aula de hoje vou dar continuidade no conteúdo que nós iniciamos já algumas semanas atrás. E nós vamos falar especificamente sobre um conceito chamado violência simbólica. Não teremos tempo para aprofundar muito nisso, mesmo porque exigem diversas leituras, umas leituras que não são fáceis, porém, elas são necessárias. Ao menos a gente se familiarizar com esse conceito chamado violência simbólica. De início, eu vou projetar para vocês um vídeo de aproximadamente 6 minutos de um professor de sociologia, um canal no YouTube que eu sigo e costumo pegar algumas ideias, e ele vai falar brevemente, de maneira também bem didática, sobre esse conceito chamado violência simbólica. Depois disso, nós vamos para os nossos slides, vamos conversar algumas coisinhas, e para fechar a nossa aula de hoje, nós temos mais um videozinho de aproximadamente uns 2 minutos, sobre um tema também muito polêmico. Mas não vou revelar nada agora não, vou guardar tudo para o final. Todos os vídeos e outras coisas que eu for utilizar ao longo dessa live, eu vou deixar na descrição do vídeo que vai estar no canal para vocês, beleza? Então, vamos lá, vou projetar minha tela para a gente poder ver o primeiro videozinho de hoje. Bom, esse aqui é o canal do Túlio Augustus, ele é um professor de sociologia, e ele vai falar para a gente de maneira bem didática, simples e também superficial sobre a teoria da violência simbólica, uma teoria elaborada por Pierre Bourdieu. Então, vamos acompanhar aqui o vídeo. Ela está na fantasia dos infelizes, no dia a dia das meretrizes, no plano dos bandidos, dos desvalidos, em todos os sentidos, ela não tem decência, nem nunca terá. Esses versos da fantástica canção O Que Será, do Chico Buarque, que particularmente acho que ficam melhores na voz do Milton Nascimento, nos servem de introdução para pensar uma forma de violência que é muito insidiosa, mas difícil de ser percebida, que é muito opressora, mas invisível às vezes até. Eu estou falando da violência simbólica, esse conceito que foi posto de pé por um francês notável, o sociólogo Pierre Bourdieu. É para te contar então sobre violência simbólica na chave do Bourdieu que eu apareço aqui hoje. Muito prazer, eu sou Túlio Augustus, professor de Sociologia, e você, minha caríssima, você, meu caríssimo, sem nenhuma violência, mas com muita insistência, estão convidados a se inscrever nesse canal, clicando aqui embaixo, deixando o seu like, ou curtindo o vídeo e comentando se você achar que deve. Pierre Félix Bourdieu nasceu na França, no Berna, numa região ali no sul da França, perto da Espanha, numa família camponesa, em 1930, e ele morreu em 2002. Ele deixou um extenso legado sociológico, inúmeros livros, artigos, uma produção intelectual muitíssimo relevante. Podemos dizer que ele está aí na linha do Sartre, do Foucault, do Lévi-Strauss, como um dos grandes intelectuais do século XX, sobretudo na França. E ele nos legou um arcabouço teórico metodológico que nos permite estudar praticamente tudo na sociologia a partir da chave dele. Ele conjugou as contribuições de Marx, de Weber, de Durkheim, de muitos dos clássicos para produzir algo novo. E ele deixou esse conceito de violência simbólica, que ele começou a tratar no fim dos anos 60, que é nada mais do que uma forma não convencional de violência. A violência simbólica é aquela forma de violência que prescinde da coação física. Muitas vezes ela antecede a violência física, e ela é uma forma de violência que se propaga através dos discursos, das posturas, de posicionamentos em geral, mas e que produz danos psicológicos e morais muitas vezes mais severos do que aqueles que poderiam ser produzidos
pela violência tão somente física. Ela tem uma característica crucial, é que muitas vezes os oprimidos não se dão conta da opressão de que são vítima, né? Inclusive o Bourdieu vai nos dizer que o auge da violência simbólica é quando aquele oprimido incorpora o discurso do opressor, né? E reitera aquelas verdades que são estigmatizantes, e aquela violência que se dá por uma coação com base em padrões de comportamento, em padrões pré-determinados de comportamento. Um exemplo mais ou menos claro disso seria, por exemplo, aquele discurso que às vezes a gente vê na boca de uma mulher ao questionar o fato de uma outra mulher ter sido estuprada, por exemplo. E aí ela pondera: mas será que ela também não provocou? Será que ela também não usou uma roupa muito justa? Ela não estava merecendo? Ou não estava pedindo por aquilo? Mais ou menos a pessoa, nesse caso, nem se dá conta de que está reiterando um discurso que coloca a vítima como culpada, ao invés do contrário, que seria o natural. Então, a violência simbólica, muitas vezes, ela se vale dessa cumplicidade, muitas vezes não consciente, ou todas as vezes não consciente, da cumplicidade entre a vítima e o seu algoz, né? A gente pode dizer aí que machismo, homofobia, são formas diversas aí de racismo, também são formas diversas de manifestação de uma violência simbólica. O Bourdieu vai chegar com esse tema na questão das escolas, para mostrar ali nos anos 60, mais ou menos nos anos 70, bem no finzinho dos anos 60, que a escola, que antes era entendida como um espaço tão somente de abertura de ideias e de libertação, pode ser um ambiente muito reprodutor de formas diversas de violência. O Bourdieu vai chegar à conclusão disso em 2 livros, esse aqui, Os Herdeiros, Les Héritiers, Os Estudantes e a Cultura, e esse que é uma espécie de teoria geral das classes sociais, que é o livro A Distinção, crítica do julgamento social. Na minha época só tinha em francês, hoje eles já estão disponíveis em português. Sobretudo, nesse livro aqui, que é uma espécie de teoria geral da violência simbólica, o Bourdieu vai nos dizer que a violência se manifesta de muitas formas e que a escola, que muitas vezes é entendida como um espaço neutro ou fornecedora de uma educação neutra, ela muitas vezes propaga como instituição reprodutora e construtora de sentidos, ela repassa diversas formas de violência simbólicas, muitas vezes sem que, claro, as vítimas se deem conta disso. Uma forma não percebida de violência, né? Essa é uma violência que muitas vezes naturaliza desigualdades, né? Nas posturas, nos sentidos, na fala, em comportamentos pré-determinados que geram uma coação. Não é uma violência física, mas muitas vezes está atrelado, ou como eu disse, antecede essa violência física. Eu vou deixar aí na descrição um trabalho sobre o Pierre Bourdieu, que é a minha tese de mestrado. É um autor que me foi muito caro, não está falando exatamente apenas da violência simbólica, mas também dela. Acho que é um autor incrivelmente válido para a gente pensar sociologia em múltiplos aspectos. Aliás, para a gente pensar a sociedade, a vida humana em múltiplos aspectos. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like aqui embaixo, de se inscrever no canal, de divulgá-lo para mais pessoas. Fico por aqui, um abraço e até a próxima. Bom, pessoal, vocês viram ali que a teoria do Pierre Bourdieu ela é muito vasta. O Bourdieu ele é um autor que ele teve uma produção intelectual, acadêmica, assim, extremamente diversificada, muito grande mesmo. E uma das coisas que ele percebeu foi essa interação justamente dentro da sociedade, nos ambientes não, mas mais no âmbito simbólico da coisa. E uma das coisas que ele fala pra gente, que é o que nós vamos ver hoje, infelizmente não tão aprofundado, não no mesmo nível de conhecimento do professor Túlio Augusto, é a questão da violência simbólica, tá? Então eu vou projetar aqui minha tela de novo para a gente voltar para os nossos slides. Os slides que já estamos acompanhando desde o começo das aulas do 4º trimestre.
Aqui, né, a nossa introdução, que nós citamos alguns dados estatísticos, o conceito geral de violência, que seria a questão do uso excessivo da força ou de algum vigor para se chegar a algum objetivo, ou seja, forçar algo para você chegar a algum objetivo. A definição segundo a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ou seja, que violência é todo e qualquer ato que negue direitos fundamentais da pessoa humana, sejam direitos políticos, sociais, econômicos, culturais, direitos civis, o próprio direito à vida e etc. A questão da definição da violência segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, que a violência é uma imposição de um grau significativo de dor e sofrimento que poderiam ter sido evitados, né? Mas aí há o impasse da questão do que é dor e do que é sofrimento, porque isso pode variar de um ser para outro ser. E as formas de violência mais comuns. A física, que seriam aquelas agressões diretas, intencionais ou não. A psicológica, que é caracterizada por agressões diretas ou indiretas, que elas podem ser também intencionais ou não, e elas resultam em danos psicológicos, danos morais, ferindo a honra ou a sanidade mental da pessoa. Uma ameaça, algum tipo de discriminação feita por classe, cor, credo, etc. E a patrimonial, que é quando você atinge objetos pessoais ou públicos de alguém ou de uma comunidade, justamente para, de alguma maneira, atingir indiretamente essas pessoas. E aí, finalmente, temos a violência simbólica. A violência simbólica é um conceito criado por Pierre Bourdieu, como já foi falado no vídeo, e ele é um sociólogo francês. Ele criou isso para descrever o processo pelo qual a classe dominante, economicamente, impõe sua cultura aos dominados. Então, o âmbito de análise do Bourdieu, nesse conceito da violência simbólica, era o âmbito classista, né? O âmbito da interação entre classes sociais, não só econômica, como ele prova, mas também a nível cultural. Para Bourdieu, os seres humanos possuem 4 tipos de capitais. Tá? Eu não estou falando de capital, qual é a capital do estado de São Paulo, a capital do estado do Rio de Janeiro. Não, não é isso. Tá? São capitais no sentido de valores, valores que os seres humanos possuem agregados, que eles carregam consigo. Né? 4 tipos. O primeiro deles é o capital econômico, que seria a renda financeira, ou seja, dinheiro. O segundo é o capital social. Por exemplo, suas redes de amizade, convívio, as pessoas que ele conhece, o famoso network. O terceiro seria o capital cultural, que é aquele que é constituído pela educação, diplomas e envolvimento com a arte. Ou seja, o capital cultural seria a área intelectual dele. As coisas que ele conhece, as coisas que ele entende, o que ele já produziu intelectualmente, o que ele sabe ou não sabe fazer. E o capital simbólico é o que está ligado à honra, ao prestígio, ao reconhecimento, à moralidade, ou seja, o capital simbólico, muitas vezes, ele é representado por um valor não material, mas agregado todos os outros capitais. Então, por exemplo, uma pessoa economicamente rica, né, bem financeiramente, com muitos contatos e conhecimento de pessoas influentes numa sociedade, consequentemente também com diplomas ou produções intelectuais, isso faz com que ela adquira um capital simbólico muito mais denso, pesado e vasto do que uma pessoa, talvez, pobre, mal relacionada numa sociedade, porque conhece poucas pessoas, ou seja, não vai ter aí uma rede de convívio vasta e significante. E a questão cultural, talvez porque ela estudou pouco ou tem uma formação escolar básica apenas. Isso faz com que o capital simbólico ligado a essa pessoa, ou até mesmo a um grupo, quando se pensa ali no âmbito social, essa pessoa ela tenha menos prestígio, menos reconhecimento, menos honra, ou menos valor moral do que outras. Então, esses capitais todos, eles estão ligados tanto ao âmbito individual quanto ao âmbito social, né? O econômico ligado à questão financeira, o dinheiro, a posse, a renda, o capital social ligado às amizades, ao convívio, às pessoas que você conhece e a sua capacidade de influência também. O cultural ligado à questão intelectual e de conhecimentos gerais, envolvendo todo e qualquer tipo de conhecimento, mas principalmente o intelectual, o artístico, aquele diplomado, né, o acadêmico, e o capital simbólico seria uma reunião de todos os outros capitais.
Bom, é através desse último capital que determinadas diferenças de poder são definidas socialmente. Por meio do capital simbólico é que instituições e indivíduos podem tentar persuadir outros com suas ideias. Seguinte, se o capital simbólico acaba reunindo características de todos os outros capitais, então uma pessoa que possua mais capital simbólico é sinal de que ela é mais influente, talvez mais rica, ou seja, um poder econômico muito maior, ela possua um conhecimento de coisas muito maiores, isso faz com que ela consiga manipular melhor situações ou pessoas. Ou seja, ela consegue persuadir os outros com suas ideias. Ela domina as ideias. Controlar as ideias, como nós já conversamos anteriormente sobre o conceito de ideologia, é dominar pessoas, é dominar sistemas, é estar no controle de algo ou alguém. O sistema simbólico de uma cultura é uma construção social, e sua manutenção é fundamental para a perpetuação da sociedade, através da interiorização desses valores culturais pelos membros da mesma. Olhem só, o sistema simbólico de uma cultura é uma construção social, ou seja, tudo que envolve a questão cultural, como nós já vimos lá no primeiro ano do ensino médio e também no comecinho desse segundo ano do ensino médio, a cultura ela é dotada de um sistema simbólico, de todo um conjunto de símbolos, de crenças, de ideias, de valores que são construídos socialmente e também ao longo do tempo. Eles também sofrem modificações, evidente, mas eles são aí construídos e perpetrados, né, ao longo do tempo. E essa manutenção desses conhecimentos, desses valores simbólicos, culturais, eles são fundamentais para a perpetuação de uma sociedade e também para a perpetuação de uma maneira de se ver, entender e agir dentro de uma sociedade. Então, basicamente, nós, pessoas viventes de uma sociedade, nós, seres sociais, nós interiorizamos valores culturais enquanto membros de uma sociedade. Então, basicamente, resumidamente, nós reproduzimos valores simbólicos e culturais da sociedade em que fomos criados, da família em que fomos criados, da educação que tivemos, das pessoas com que convivemos e aprendemos. Imposição legítima, prestem bem atenção, imposição legítima e dissimulada com a interiorização da cultura dominante pelos dominados, reproduzindo as relações do mundo de trabalho. É o mesmo que dizer que o empregado aceita ser dominado, oprimido e explorado pelo seu patrão porque ele se reconhece na posição de mero empregado inferiorizado. E o seu patrão é uma figura superior a ele porque tem dinheiro, porque é o dono da coisa, porque é quem paga o seu salário. Isso seria uma imposição legítima e também dissimulada com a interiorização dessa cultura dominante, ou seja, os empregados não têm voz, os empregados não têm direitos, os empregados são pobres, pobre não tem vez, ou seja, se conforme com sua situação. Os ricos detêm poder, os ricos é que são os dominantes. Os ricos podem explorar os mais pobres. Então, isso seria uma forma de violência simbólica atrelada à questão do mundo do trabalho e também de valores econômicos, ligados a um conceito de que quem tem dinheiro, quem tem o capital financeiro, o capital econômico, possui mais poder do que quem não tem. E isso também é um valor que é constantemente propagado, perpetuado na nossa sociedade. Vide, por exemplo, decisões judiciais que às vezes pesam para o lado mais pobre e não pesam tanto para o lado mais rico. Já vamos falar sobre isso, inclusive. Sendo assim, o dominado não se opõe ao seu opressor. Olhem só que interessante. Já que o dominado se percebe como vítima desse processo, já que ele não se percebe como vítima desse processo. Ao contrário, o dominado considera o processo de dominação simbólica como natural e inevitável.
É aquela coisa do tipo, eu nasci assim, eu não posso fazer nada. Ou então argumentos como, Deus quis que ele fosse mais rico, e Deus quis que eu fosse mais pobre. Então não há o que se fazer, o mundo é assim mesmo, não há por que lutar por uma mudança diferente. Isso seria uma maneira desse dominado, dessa pessoa violentada simbolicamente, não se reconhecer de fato como vítima. Ela percebe, até sente a violência simbólica, mas ela não a reconhece como violência de fato. Então, como disse no vídeo o professor Túlio, a violência simbólica ela é mais difícil de ser percebida, ela é mais sutil, ela está nas entrelinhas, ela caminha na obscuridade, mas ela existe. E muitas vezes, quando você para pensar nela, ou para tentar observar a realidade, o mundo, você vê o quão gritante ela é. É importante que não se confunda o termo violência com coação. Quem age neste caso é o receptor, ou ouvinte, se é que se pode chamar assim. Contudo, ele age de acordo com a vontade do agente, mesmo que não saiba que está fazendo isso. Quando o professor, por exemplo, educa um aluno e impõe sua autoridade, ele está exercendo um tipo de violência simbólica. Por que citado esse exemplo da violência simbólica? Porque o professor ele é colocado, num ponto de vista generalizado, na sala de aula, ele é colocado num pedestal de maior poder. Ele é o adulto, né, pensando aí na educação básica, ensino fundamental e médio, ele é o adulto, ele é o mais velho, ele está em pé na sala de aula, os alunos estão sentados de frente para ele. Então, toda a disposição arquitetônica da coisa, da trama, já faz com que o professor detenha mais poder do que seus alunados. Ok. E ao impor a sua autoridade simplesmente pelo fato de ser professor, aí já se tem um ato de violência simbólica, que não necessariamente precisa ser agressivo, violento, opressor, mas está contido aí já. Porque ele vai impor a autoridade, e já vou distinguir para vocês autoridade de autoritarismo, ele vai impor a autoridade pelo fato de ser mais velho, ser professor, julgar ter mais conhecimento que os alunos e que os alunos devem ficar quietos enquanto o professor, detentor do conhecimento supremo, fala. Né? Então, seria uma aula em que apenas um fala e os outros escutam, prestam atenção, anotam e executam tarefas. Isso seria uma violência simbólica. Qual que é a diferença de autoridade para autoritarismo? A autoridade é quando você exerce uma posição de comando, porque você é incumbido dessa tarefa ou porque você detém as ferramentas para executá-la. Por exemplo, um professor. O professor ele é autoridade na sala de aula e isso é até expresso em legislação do Estatuto do Magistério, né? Do estatuto que rege a profissão do professor. Ok, então ele detém autoridade, ele é responsável pelos seus alunos. Dentro de uma faculdade, dentro de uma escola infantil, municipal, estadual, fundamental, de ensino médio, ensino técnico, o que seja, ele é responsável. Ele foi designado para o cargo, então ele detém autoridade. O que seria o autoritarismo? O autoritarismo seria o abuso desse poder, justamente para criar um clima de opressão e controle dos alunados para a satisfação ou o exercício do poder desse professor que está sendo autoritário. Então, exercer a autoridade, em essência, pode até ser uma violência simbólica. Não quer dizer que ela obrigatoriamente será um ato de autoritarismo. Um de seus instrumentos da violência simbólica é a prática de tortura psicológica através de discursos eminentemente tendenciosos, que instigam o medo, o terror e são usados para impor uma posição ou demonstrar poder. Então, a violência simbólica, ela muitas vezes ela é percebida muito mais no âmbito psicológico da tortura ou da agressão do que no ato físico em si. Esta prática ela é denominada como retórica do medo e está contextualizada nos mais diferenciados momentos da nossa vida. Então, a prática de você utilizar de argumentos para torturar psicologicamente, sendo que esses argumentos muitas vezes estão ali alicerçados, embasados num valor cultural secular,
antiguíssimo na sociedade, isso é a tal da retórica do medo. E ele está presente ali em vários setores da nossa vida. Já vamos falar sobre isso também. Em sua essência, a retórica do medo é a abordagem de um assunto com exagerada ênfase no intuito de provocar uma reação acuada de quem a recebe. Ou seja, a ideia de provocar medo no outro é acuá-lo, ou seja, exercer o domínio, exercer o poder, manter-se no controle. Bom, exemplos da vida real. Por exemplo, quando a gente pensa na estrutura social brasileira, a gente vai poder fazer uma investigação aí da estrutura social histórica e construída brasileira com base em alguns valores. Por exemplo, historicamente, o Brasil ele pode ser considerado e percebido como um país majoritariamente branco, machista e patriarcal. Por quê? Porque os principais cargos de comando, desde o princípio de formação social brasileira, já na colônia, sempre foram exercidos por pessoas brancas, homens e mais velhos. Então, aí já se tem vários valores agregados à formação cultural brasileira, na qual o negro, as pessoas negras foram trazidas compulsoriamente, violentamente arrastadas para cá, para o nosso continente, justamente para serem escravizadas. O índio era visto como um ser preguiçoso, um ser não tão disposto ao trabalho quanto o negro. Enquanto o branco já era predisposto ao comando e à prosperidade financeira. Tem uma outra coisa também muito interessante, que é uma frase colonial, que acredito que caiu em desuso, pelo menos prefiro acreditar que sim, para o bem da humanidade, que a frase dizia o seguinte: mulher branca para casar, mulher preta para trabalhar, mulher mulata para trepar. O que significa isso? As mulheres brancas eram as melhores para se adquirir matrimônio, casar, formar uma família, tudo mais. Ou seja, casar com uma pessoa de alguma outra cor de pele diferente estava completamente descartado, era abominável. As mulheres negras, historicamente escravizadas, eram perfeitas para o trabalho, principalmente para os trabalhos domésticos, zonas de leite, etc. Né? E as mulheres mulatas, né, que eram as mestiças entre as brancas e negras, né, seria um intermediário, essas seriam as perfeitas para o sexo, para o trepar, né, como diz o ditado, esse ditado horroroso. Por quê? Porque ela carregaria tanto traços da mulher branca quanto traços da mulher negra, seria uma mistura. Seria a famosa mulher brasileira, de fato, né, que muitas vezes é vendida como um produto de interesse, de atrativo sexual no mercado internacional, aí, vide carnaval e várias outras formas de manifestação cultural, na qual as mulheres negras ou as chamadas de mulatas, eu não gosto desse termo, mas chamadas de mulatas, né, que seriam as mestiças, são vendidas como um produto. Olha, isso é brasileiro, isso é Brasil, essas são as nossas mulheres, né, venham nos conhecer. Como se as pessoas viessem aqui e incluso no pacote do resort que ela está hospedada, tivesse ali uma mulata para a pessoa se deliciar sexualmente, né, como se ela fosse um brinquedo de escravidão sexual. E muitos pensam assim, e a escravidão sexual também existe. Né? Então, essas ideias que eu acabei de falar para vocês, né, da questão da estrutura da sociedade brasileira, etc., elas já criam todo um imaginário simbólico, um entorno, um conteúdo simbólico na sociedade, que faz com que nós reproduzamos algumas ideias ao longo do tempo. Como, por exemplo, o homem
Ele é criado para ser o caçador, para ser o macho alfa, para ser o pegador, para ser aquele que vai na balada e pega todas e arranca beijo das meninas, mesmo que forçado, etc. Ok. A mulher não. A mulher, ela tem que se preservar. A mulher, ela tem que ser uma dona de casa. A mulher, ela está sendo criada, educada para ser uma mãe, né? E as mulheres que vão nesses ambientes para serem pegadas e beijadas é porque já não estão se dando valor mesmo. Se estão ali é porque querem, né? Se estão ali é porque estão dando motivo. Ou então, quando, por exemplo, existe aí algum caso de estupro, isso não falta, exemplos não falta, mas recente da Mari Ferrer, né? Aquela digital influencer e promotor de eventos, na qual você vai virar e falar, mas foi estuprada porque provocou, foi estuprada porque deu motivo. Como se, numa bela manhã, a pessoa acorda, se espreguiça da cama, vai lá, toma o seu café, pensa em sair para a rua e se aprontar para o seu trabalho, abre seu guarda-roupa e fala, nossa, hoje eu tô com uma vontade de vestir meu uniforme de estupro e ser estuprada na rua. Hoje que eu sou estuprada. É ridícula essa ideia. Imaginar que uma pessoa vá ter uma ideia sequer que pareça, que passe perto disso. Que alguém vá provocar um estupro propositalmente. Que alguém vá sentir prazer em provocar isso propositalmente. Porque se fosse, já não seria estupro. Né? Seria um ato sexual deliberado e pensado, programado, consentido. O estupro, não, ele é o contrário de tudo isso. O estupro, ele é caracterizado como uma violência sexual, psicológica e física, principalmente. E é considerado um dos atos mais hediondos, mais abomináveis do mundo, justamente porque você tira da vítima toda a capacidade de defesa. Não é simplesmente um soco, não é simplesmente um xingamento. É um ato sexual forçado, completamente contra a vontade. E como eu citei o caso da Mari Ferrer, não sei se estou pronunciando certo o nome da moça, isso ganhou notoriedade porque nos últimos dias surgiu uma notícia também, sabe, digna de um roteiro, de um filme ruim e abominável, de que a tese jurídica que inocentou o acusado de estupro da Mari Ferrer foi uma tese de que o estuprador, o acusado, né, melhor dizendo, o acusado cometeu o ato sem a intenção de estuprar, ou seja, estuprou sem intenção. Seria, como alguns juristas chamaram, de estupro culposo, quando você comete algum ato sem ter a intenção de cometer. Né? Por exemplo, o homicídio culposo é quando você mata alguém por conta de alguma ação sua, porém sem ter a intenção. O homicídio doloso seria quando você mata deliberadamente. Você vai lá e fala, não, eu quero atirar na cabeça para matar mesmo. Então, são circunstâncias rigorosamente diferentes, consequentemente, atenuantes e agravantes de pena completamente diferentes também. O caso da Mari Ferrer, e vou deixar depois uma notícia do The Intercept para vocês leiam, e caso queiram se inteirar do caso, ela argumenta que numa determinada balada que ela estava ali frequentando por ser promoter desse evento, ela foi levada para um camarote, o banheiro do camarote, e foi estuprada por um rapaz de família rica, famosa, empresário, agente de jogadores de futebol, etc., os pais muito influentes, advogados inclusive, e ela argumenta ter sido estuprada e não ter conhecimento de uma parte do tempo em que isso aconteceu, porque houve um lapso de memória nela, e, segundo ela, provocado por uso de bebidas e, quem sabe, até de drogas, que não se ficou ainda 100% comprovado se sim ou se não. É a argumentação dela. E a tese que inocentou nessa segunda instância o acusado de estupro,
é uma tese de que o rapaz não conseguiu distinguir se ela tinha ou não condições mentais e físicas de consentir o ato sexual. Então, ele não sabia distinguir isso. Aparentemente, ela demonstrava lucidez, não estava tão bêbada ou drogada, e, segundo ele, parecia que ela consentiu. No argumento dela, não houve consentimento, ou seja, foi estupro. E que, como ele não conseguiu distinguir isso e aconteceu algo, não fica também claro exatamente o que aconteceu, até onde foi esse estupro, até onde foi esse ato sexual, ele teria cometido um ato sexual com ela sem a intenção de estuprá-la, porque ele não conseguiu distinguir se não havia capacidade para distinguir se ela estava em condições ou não de consentir o ato, se ela estava debilitada ou não para consentir o ato. Aí a gente toca no ponto seguinte, de que muitos carinhas, né, muitos homens vão para balada para pegar as meninas, né, e miram justamente nas mais bêbadas. Por quê? Porque talvez elas não vão ter condições de dizer não ou de dizer sim. Então, pelo não e pelo sim, pela confusão desses termos na cabeça de alguns optam pela conveniência do ato que ele satisfaz, independente da pessoa que está do outro lado. Então, senhores e senhoras, na dúvida, é não. Se a pessoa está bêbada o suficiente para não conseguir, talvez, soletrar o próprio nome, é não. Fiquem atentos para isso, tanto homens quanto mulheres. E numa das argumentações do promotor do caso, e do advogado de defesa, do rapaz também, ele alega que a moça, ela não tinha, vamos dizer assim, capital simbólico, moral o suficiente para poder acusar alguém de um ato daquele. Porque ela publicava fotos no Instagram, segundo o próprio advogado, em posições ginecológicas. Olha que termo baixíssimo, ridículo. Ela provocava com fotos com o dedinho na boca, que ela estava vestida de uma maneira inadequada, né? Como se uma pessoa não muçulmana fosse usar uma burca para ir numa balada em Santa Catarina, em qualquer parte do Brasil, né, aliás, e como se as mulheres tivessem sempre ali que se vestir, né, de forma de armadura, né, porque se não está de armadura é porque está pedindo para ser estuprada mesmo e a culpa é dela. Então, olha toda a argumentação que foi criada em torno desse caso, e se vocês tiverem estômago, é possível achar o vídeo dessa audiência de julgamento do caso, em que vocês vão ver o advogado falando diretamente para essa moça e dando a entender que tudo gira em torno de que ela pediu para ser estuprada. Ela quis, ela deu motivo, ela provocou. E ela não tem moral para acusar alguém de nada. Isso, senhoras e senhores, isso é violência simbólica. Popularmente chamada no Brasil de cultura do estupro. Já que eu citei cultura do estupro, eu vou agora passar para vocês um outro vídeo de 2 minutinhos falando exclusivamente da questão da cultura do estupro. É um vídeo da revista Super Interessante, ele vai trazer alguns dados bem interessantes, né, como diz o nome, para nós. Então, vamos acompanhar. Sabe aquela música famosa, aparentemente inofensiva? Mulher bonita, traga presa na corrente. Aquele comercial de cerveja que dizia pra mulher deixar o não em casa, insinuando que no fundo ela queria dizer sim? A cena de novela que mostra violência sexual e romantiza o homem que a praticou? Pode não parecer, mas tudo isso constrói a chamada cultura do estupro. Cultura do estupro é como se chama um ambiente que banaliza, legitima e justifica a violência contra a mulher. Em grande medida, isso acontece pela disseminação da ideia de que o valor da mulher está ligado às suas condutas morais e sexuais, e o valor do homem não. Só para dar uma ideia, 48% das pessoas acham errado a mulher sair com os amigos sem o namorado, 76% criticam que ela beije vários homens, e 80% acham que ela não deve ficar bêbada em festas ou bares.
Já 26% dos brasileiros concordam que mulheres com roupas curtas merecem ser atacadas. 58% afirmam que elas têm parcela de culpa sobre os estupros que sofrem. Por outro lado, há um incentivo aos homens para consumir pornografia e ser pegador. Também há uma naturalidade para aceitar o assobio na rua ou aquele beijo forçado que lhe dá em uma mulher na balada. Enfim, cultura do estupro é um ambiente no qual muitos homens sentem que têm o direito de cometer violência sexual. No Brasil, cerca de 86% das mulheres já foram assediadas e em 44% dos casos elas tiveram seus corpos tocados. Para termos uma comparação, na Índia, que é um país famoso pela violência sexual contra a mulher, o número de assédios é de 79%. Quanto mais forte é a cultura do estupro no país, mais estupros ocorrem. Além disso, as mulheres vítimas de violência sexual acabam não denunciando os crimes, já que muitas vezes elas se sentem culpadas. No Brasil, por ano, são 50 mil casos de estupro, e acredita-se que esse número representa apenas 10% do total real, e mais da metade das vítimas são crianças. Boa parte dos estupradores não são aqueles caras desconhecidos que ficam em uma rua escura. São pessoas que convivem com a vítima, pais, amigos, maridos, conhecidos. A solução está, é claro, em romper essa cultura. Não devemos cobrar de meninos que sejam pegadores. Nunca podemos culpar uma menina pelo que aconteceu com ela. Precisamos entender que sexo só vale a pena quando os dois estão afim, e que a palavra não quer dizer não. Bom, pessoal, a mensagem é clara, é objetiva e os dados também. Assim como os dados também são bem preocupantes. Esse vídeo ainda, ele não é desse ano nem do ano passado, já está até um pouquinho desatualizado, mas se nós formos observar, os números continuam constantemente aumentando. Bom, vide vários casos aí que apareceram na mídia recentemente, ainda nesse mês de novembro, né? O caso do jogador Robinho, né? Aquela subcelebridade que muitos idolatram, o caso da Mari Ferrer e de tantas outras pessoas espalhadas aí mundo afora, Brasil afora também. Então, senhores e senhores, não é não. E para que a gente quebrar esse ciclo quase que infinito, esse vórtice que é a violência simbólica, difícil de ser percebida e também difícil de ser quebrada, mas para a gente começar a tentar quebrar, a gente tem que começar também a repensar algumas atitudes nossas, alguns pensamentos nossos, porque talvez as nossas atitudes e pensamentos estejam reproduzindo valores preconceituosos, discriminatórios e violentos, fruto de uma cultura que carrega tudo isso no seu DNA. Bom, vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, por favor, me procurem. E até a próxima live. Tchau, tchau.